Olá pessoal, vamos aí dar início a mais essa videoaula, né, de banco de dados. Eu vou dar continuidade, né, no SQL, conforme seguindo já o trabalho feito na videoaula da semana 2, tá? Então, nós vamos dar continuidade aí na semana 3 e vamos primeiramente abrir a apostila, né, para a gente ver o que nós vamos fazer aí nesse primeiro procedimento. Deixa eu aumentar aqui, vamos lá. Tá, então pessoal, aqui nós estamos começando com alguns exemplos, né? A gente vai citar alguns exemplos. Na aula passada parou no Alter Table e começou o comandinho select, né? A gente só deu uma breve introdução, que seria a parte de DML. Nós vimos DDL. O DDL é a parte de criação. Ela não é muito usado no código de programação lá em Java. Vocês vão ter que criar o banco de dados primeiro. Então a gente usa todos os comandos do DDL. E depois, para manipular, eu uso isso também dentro lá da minha linguagem de programação. Se eu quero fazer uma consulta, se eu quero fazer uma exclusão, eu quero fazer um cálculo e assim por diante. E por isso que nós precisamos aprender o comando de DML. Nós vamos fazer o teste dentro da nossa plataforma de SQL, mas os comandos são importantes quando vocês começarem a programar. Quando o programa de vocês forem começar a ter uma ação, vão precisar muito dessa parte do DML, tá? Então nós vamos focar, vou relembrar o select, né, que nós começamos. Então vamos primeiramente abrir o nosso SQL. Vou lá MySQL e vamos abrir o Workbench do MySQL, que é a nossa plataforma de trabalho, tá? E também o nosso SGB, o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. Com isso, eu abri o meu Workbench, né? E vamos lá, aqui ó, vamos fazer o login dele. Isso aí. Vamos abrir a nossa plataforma de trabalho, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou fechar todinho meu, que ficou o histórico, né, da aula passada. Tá, aqui então, pessoal, olha lá. Nós temos a base de dados seguradora, né? Nós vamos continuar aí usando essa base de dados, né? Aqui eu tenho o cliente, tabela carro, tabela policy, a tabela acidente, ou seja, são as minhas entidades. Então, primeiramente, olha lá, nós temos o comandinho select, lista de atributos, from, que é o para o nome da tabela, qual eu vou consultar. Tá? Então, aqui, ó, se eu pôr select sobrenome from funcionários, eu estou consultando os sobrenomes da tabela funcionário. Tá? Então, vamos lá fazer um teste na nossa. Então, eu venho aqui ó, no query,
select, né? Aí, ó, nós temos que saber os campos. Vou abrir a tabela cliente aqui, só para nós não... Olha lá, select, né? Ele põe cliente. E vamos consultar os nomes, tá? Select cliente nome from da tabela cliente, né? Isso eu estou selecionando o campo nome. Vamos pegar aqui, ó, né? Só o nome, select nome from cliente. Eu quero consultar os nomes da tabela cliente. Aí eu venho aqui e vamos executar. Eu executo e ele vai aparecer, olha lá, né? Eu só tenho um cliente cadastrado aqui, que é o João. Beleza? Então aqui eu estou selecionando os nomes da tabela cliente, tá? Simplesinho. Se eu quiser selecionar mais alguma coisa, eu coloco vírgula. Aí, ó, vamos ver o campo que eu tenho aqui. Vamos pôr. Eu quero consultar também o endereço, tá? Então eu tenho que pôr igual o nome. Eu posso digitar, ele aparece também, né? Quando você está digitando, você pode clicar ou terminar de digitar. E agora vamos consultar. Olha lá, ele aparece o nome e o endereço. Então vamos supor que vocês estão numa aplicação lá no Java, criando a programação, e chega uma hora que vocês precisam fazer um relatório, né? E aí quero fazer o relatório do nome e do endereço. Então lá naquela programação vocês vão jogar, chamando o SQL, vamos jogar esse comando, select, o campo que vocês querem, pesquisando da tabela cliente, tá? Então esse era o primeiro comandinho. Isso a gente já viu na aula passada, mas agora nós vamos consultar com mais critérios, né? Aqui o que eu acabei de falar, ó, select, o campo, vírgula, outro campo, vírgula, outro campo. Aí vai ter o retorno da seleção. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Olha lá. Quando eu quero selecionar 2 campos ou mais. Continuando. Aqui, ó, uma coisa importante. Se eu quiser todos os campos, eu venho select, asterisco, tá? Ele consulta todos os campos da tabela cliente. O asterisco, olha lá. O asterisco vai selecionar todos os campos da tabela cliente. Olha lá, eu só tenho o João. Vamos ver se eu tenho alguma coisa no carro. Olha lá, eu quero consultar a tabela carro. Não tem nada registrado ainda, tá? Eles estão vazios, beleza? Continuando. Agora, pessoal, uma parte muito importante da consulta é nós definirmos as condições para consultar, né? Então, por exemplo, se eu quiser consultar uma tabela venda, eu quero consultar as vendas maiores do que 1000, né? Menores do que 1000, um exemplo, né? Então, eu posso ter essa condição. Eu posso definir na minha consulta uma condição, usando igual, maior, menor, maior igual, menor igual, diferente e o E. E aqui vai começar as nossas explicações. Então eu vou selecionar os atributos que eu quero que apareçam, de qual tabela, e junto com o select eu tenho o comandinho where, que eu defino a minha condição, tá? Para minha consulta. Aqui nós consultamos sem condição. Select todos os carros, né? Sem condição. Agora, eu vou estipular a minha condição. Então, presta atenção aqui, ó, no exemplo que ele está falando. Ele quer selecionar todos os funcionários, ou seja, da tabela funcionário, que chamam Anderson. Eu defini, olha, nome igual a Anderson. Quando for um valor texto, eu tenho que colocar entre
os apóstrofos aqui, né? Aquela aspa com um tracinho só. Certinho? Então, o where diz o que o banco, o que ele deve procurar, né? Então, e ele vai procurar só o Anderson. Então, vamos fazer um teste aqui na nossa tabela. Mas, vamos lá. Para isso, pessoal, vamos pegar aqui a tabela cliente, tá? Eu venho aqui nesse cantinho, vamos cadastrar mais clientes, tá bom? Clico aqui na tabelinha, como a gente já tinha visto, né? Aqui eu tenho forma e editora. E eu posso editar. Então, nós vamos pegar, ó, vamos pro próximo, vamos editar o cliente 2, Maria, rua, qualquer rua, tá? Rua Antônio quarenta. E assim, eu sugiro que vocês cadastrem vários para a gente fazer o teste. Vamos trabalhar com a tabela cliente primeiro, tá? E aí eu aplico para ele gravar. Olha, quando eu vou aplicar, ele põe o comando de gravação. Insert to, tá? Depois a gente vai aprender ele, tá bom? Então vamos aplicar, ele já vai gravar. Finalizo. Tá, então, eu criei 2 clientes. Ó, agora vamos para o terceiro. 3, Ricardo, rua 2, por exemplo. Aplica. E finaliza. Ó, o João, ele mora na rua teste. Agora nós vamos cadastrar um outro João. 4, o João, que mora na rua 10. E eu aplico. Agora, beleza, eu quero fazer uma consulta de todos os meus clientes, mas que eu tenha a condição where. Posso colocar aqui na frente, ó, where, né, como nós vimos lá. Vou pôr minha condição where. Aí eu tenho que pôr o nome do campo certinho, nome, igual a João. E eu quero fazer essa consulta. Vou executá-la. Olha lá. Ele mostra os 2 Joãos que eu tenho, né? Se eu quiser pôr Ricardo, vou consultar. Olha lá, ele mostra só o Ricardo. Se eu pôr Ana, vou executar, não aparece nada porque não existe Ana. Tá? E assim, nós estamos definindo já uma consulta com uma condição. Tá? Aqui, ó, o importante é usar aspas simples quando for texto e quando for número eu não vou usar. Tá? Pessoal, se eu quiser definir uma outra consulta, né, um outro tipo, é só mudar o sinalzinho, pôr a condição maior, menor e assim por diante. Então vamos pôr aqui, ó, um exemplo. Eu quero consultar, pegar os números, os clientes que sejam maior do que 2. E eu executo. Olha lá. Ele põe o 3 ou 4. Né? Porque eu pus maior que 2. Se eu pôr maior ou igual, e executar, olha lá, maior ou igual, porque ele inclui o 2 também. Tá? Então, uma outra condição, só para vocês entenderem como é que funciona essa parte de condição. Tá? Então, eu vou encerrar essa primeira parte, para não ficar um vídeo comprido. Depois nós vamos aprender a classificar, né, pôr em ordem alfabética ou ordem crescente ou decrescente. Tá? Então até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.